Além disso, as parcelas permanentes, elas também geram informação para você, tá? Que são os índices de ingresso e mortalidade, tá? O índice de ingresso, o que é o índice de ingresso? Por exemplo, você chega lá numa floresta nativa para realizar um projeto de manejo florestal sustentável, né? Sendo assim, você tem ali um diâmetro mínimo das árvores que vão compor aquele levantamento, né? Esse diâmetro mínimo, vamos supor que seja 60 centímetros de circunferência, né? Um exemplo. Então, todas as árvores que estão abaixo daquele valor, dessa medida, né, já pré-definida, você não vai fazer o levantamento dessas árvores, né? Você só vai levantar todas as árvores que estão acima daquele parâmetro. No inventário seguinte, né, um ano depois ou 2 anos depois, muitas árvores que estavam finas, elas ganharam volume, engrossaram, e aí elas passaram a fazer parte do levantamento daquela parcela, né? Isso é o índice de ingresso, né? Ou seja, o índice de ingresso são árvores, né, que atingiram o tamanho, né? Vou colocar aqui circunferência ou diâmetro. Opa, estou errando aqui. Que atingiram o tamanho mínimo desejável, pré-definido, tá? Então, se no primeiro inventário você não tinha o levantamento daquela árvore, aquela árvore estava lá, mas ela não foi medida. No inventário seguinte, ela ingressou, ela passou a fazer parte da composição das árvores que vão ser medidas ali na parcela amostral, tá? Então, esse é o índice de ingresso, tá? Da mesma forma, você vai ter também o índice de mortalidade, né? Ou seja, se no primeiro inventário você tinha lá 100 árvores, tá? E aí no inventário seguinte você tinha 99 árvores, então isso significa que daquelas 100, pode ser que muitas tenham morrido, né? E aí você vai verificar se ela está morta em pé, se ela está lá o tronco caído, e aí você vai anotar as árvores que estão mortas, tá bom? Dessa forma você tem aí então o índice de mortalidade do inventário florestal, tá? Mais uma informação que as parcelas permanentes, elas te geram e para o seu inventário florestal, isso também é muito importante para você entender a dinâmica de um povoamento florestal, seja floresta nativa, seja floresta plantada, tá bom? Não só o índice de mortalidade, mas também árvores desbastadas, né? Desbastes ou cortes, tá? Ou seja, uma árvore que estava no primeiro inventário, e aí nos inventários subsequentes aquela árvore já não está mais lá, vai ter duas opções, duas coisas que podem ter ocorrido. Ou ela morreu, caiu, né? Que ela não consta mais na base de dados, ou ela foi cortada e desbastada, né? E aí vai ter aí um percentual de desbaste para você anotar, para você gerar no relatório, tá bom? Então, imagina aqui um exemplo, né? Vou dar um exemplo para você. Imagina que você faz lá um inventário florestal, né? E aí você faz todo o levantamento lá de árvores na parcela, faz o cálculo de circunferência, altura, calcula todos os volumes e tudo mais, tá? E aí você calcula o volume daquela parcela, deu lá um cálculo de 150 metros cúbicos por hectare, beleza. Aí, depois de um ano, você vai lá naquela mesma parcela novamente, refaz lá todo o levantamento, refaz todos os cálculos, e aí você verifica lá que aquela parcela está com os mesmos 150 metros cúbicos por hectare. Significa, então, que aquela parcela, as árvores que estão dentro daquela parcela não cresceram, elas pararam de crescer? Não necessariamente, tá? O que é muito provável de ter ocorrido é que houve ali ou um índice de mortalidade de árvores, né? Árvores que estavam ali e morreram, caíram, não estão mais, ou também pode ser ou pode ser as duas coisas, e árvores foram desbastadas, né? Mas possivelmente árvores que estavam ali naquela parcela foram ou morreram ou foram retiradas, ou as duas coisas, e aí as árvores remanescentes, elas cresceram, né? Possivelmente teve até aí um determinado índice de ingresso naquela parcela amostral, tá? Então é por isso que às vezes pode acontecer de você fazer um primeiro inventário e ter lá um determinado quantitativo de volume. No inventário seguinte, aquele mesmo quantitativo de volume, ele se permanece pouco alterado, né?
Então, há que se analisar aí toda essa interação entre as espécies, todas essas interações entre as árvores que estavam ali morreram e foram devastadas, e aí as árvores remanescentes que vieram crescer, né? Ou as árvores que eram até pequenas demais e passaram a ingressar dentro da parcela, tá bom? Então, todas essas informações, todas essas análises são muito importantes aí no caso das parcelas permanentes, tá bom? Já que elas, através das parcelas permanentes, você faz esse monitoramento contínuo da sua floresta, tá? Então, dessa forma, tudo isso te ajuda a crescer mais, a aprender mais e melhor, a dar mais valor àquilo que você faz. Tudo isso te ajuda né, digamos, a aprovar mais projetos, a crescer, a ter mais oportunidades aí no mercado de trabalho, tá bom?